Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Nesse vídeo eu vim falar sobre uma das melhores séries de romance de época que eu já li. É uma das minhas séries preferidas e eu tô falando da série O Clube dos Canalhas, da Sarah McLeod. Essa série foi publicada pela editora Gutenberg, mas antes de falar de cada um dos livros, eu quero fazer, como eu sempre faço, que é falar sobre a série em geral. No geral, essa série vai contar a história de 4 personagens que estão à margem da sociedade. Eles não são exatamente pobres, não lhes falta linhagem, mas por erros do passado eles não se sentem mais à vontade na sociedade, eles não são aceitos mais na sociedade até, e por isso eles se juntaram, na verdade eles foram juntados e formaram o Anjo, que é o maior clube de jogos da sociedade londrina. E cada um dos livros vai contar meio que a história de redenção deles, né? Eles voltando à sociedade. Então, esse é o primeiro livro, Entre o Amor e a Vingança. Foi publicado, como eu disse, em 2015, com tradução da Cássia Zanon. E esse primeiro livro, ele vai trazer a história de Bourne, que é o primeiro dos 4 proprietários do Anjo a ser apresentado. E o Bourne, ele perdeu tudo o que tinha, todas as posses dele, num jogo de azar, num jogo acho que de roleta, não, de cartas, não sei bem, um jogo de azar. Ele perdeu tudo e 10 anos depois de ter perdido tudo, ele quer vingança. E a vingança dele é reaver as terras da família dele, né, porque ele é um marquês, então ele quer essas terras que foram tomadas dele. Só que as terras dele, atualmente, estão atreladas ao nome da Lady Penelope Marbury, que é a vizinha dele, né? Faz parte da família que mora no terreno ao lado, vamos dizer assim. Eles eram amigos de infância, eles já se conhecem, mas depois da queda de Bourne, eles não se viram mais. E o pai de Penelope conseguiu essas terras e botou como dote dela para ela conseguir um melhor casamento. E aí, né, acontece o inevitável de que, já que Bourne quer as terras, e as terras estão atreladas ao futuro casamento de Penélope, ele vai se casar com Penélope para ter as terras. E a história é bem previsível mesmo, e daqui a pouco eu conto qual é o ponto forte desse livro e de todos os outros dessa série. O segundo livro dessa série é esse aqui, Entre a Culpa e o Desejo. Ele foi lançado também em 2015, com tradução da Acer Reis. Você pode ver que a capa é bem parecida, o estilo do título também, né? Enfim. E esse segundo livro vai contar a história de Cross, que é mais um dos proprietários do Anjo. Cross, ele é responsável pelas finanças, né, da casa de jogos. Ele é uma pessoa muito lógica, muito matemática, muito racional. E a gente vê logo no começo do livro que ele é confrontado pela Lady Philippa Marbury, que é a irmã da Penélope, né, do primeiro livro. Ela vai querer saber tudo o que está relacionado a um casamento. Ela vai se casar em 2 semanas, então, como ela também é racional, como ela também gosta de fazer experiências, ela é meio que uma cientista, talvez ela seja uma cientista mesmo, enfim. Ela precisa de alguém que seja tão racional quanto ela pra fazer esse experimento de saber de antemão como é a vida de casada, que ela não sabe. E por causa dessa experiência da Pipa, né, da Philippa, que ela se chama Pipa, por causa de todos os segredos que rondam o Cross, por causa de tudo que aconteceu no passado dele e tal, essa experiência vai ser bem difícil e vai ser muito engraçada também pra quem tá lendo. Nossa, é muito difícil dizer qual livro é mais favorito dessa série, porque são todos muito bons, mas eu acho que esse é o meu segundo favorito. Calma lá que eu vou continuar a falar sobre a série para poder falar os pontos fortes e fracos. O terceiro livro da série é esse aqui, Entre a Ruína e a Paixão. Esse livro foi lançado em 2016, com tradução da Acer Reis também. E esse livro vai contar a história de Temple, mais um sócio, o terceiro sócio do Anjo, que a vida dele foi assim, 12 anos antes dessa história acontecer,
ele era um jovem normal da alta sociedade e ele estava na festa de casamento do pai dele e encontra uma moça muito bonita. Eles se atraem, eles vão para o quarto e a próxima coisa que o Temple lembra é de acordar numa cama cheia de sangue e a moça está desaparecida. E por causa desse incidente, todo mundo acha que o Temple matou a mulher com quem ele estava, que na verdade era a noiva do pai dele. Essa mulher é Mara Lowe e na verdade ela não está morta, né? E por causa das dívidas que o irmão dela tem feito, ele perdeu tudo o que eles tinham, ela é obrigada a voltar à vida, assim, né? A voltar pro mundo da aristocracia, né? Da sociedade, porque ela estava escondida nesses últimos 12 anos. E ela vai falar com o Temple, logicamente, porque foi ela que arrasou a vida dele e tal. Então é ele que vai dar a vida dela de volta e ela também vai dar a vida dele de volta na aristocracia. Esse livro também é muito bom. Tem umas partes bem bizarras por causa dessa história da Mara, mas também é muito bom todo o progresso deles dois. E esse é o quarto livro, Nunca Julgue uma Dama pela Aparência, que tem essa capa que destoa totalmente das outras. Talvez tenha sido intencional. Se você nunca leu esse livro, não leia a sinopse que tem atrás dele, porque ele meio que estraga tudo. É um spoiler bem grande, mas eu vou tentar falar sobre a sinopse dele sem dar spoiler. Esse quarto livro vai contar a história do quarto e último proprietário do anjo, da casa de jogos, né? Que é o Chase. E a história de Chase começa com a história de Lady Georgiana, que foi rejeitada pela sociedade por ter tido uma filha fora do casamento. Sabendo disso, sabendo que ela é rejeitada, mas fazendo uso de seu poder e sendo irmã de um duque, Lady Georgiana vai tentar se casar apenas para manter a segurança da sua filha, que já tá quase uma adolescente. Nossa, eu não quero falar mais nada desse livro, porque ele fecha muito bem toda a história, e se você não souber o que acontece nesse livro, todos os outros 3 livros ficam muito mais emocionantes. Então, realmente, não leia a sinopse desse livro. Mas saiba que ele é muito bom, ele é o melhor da série. Ele é o meu preferido dos 4 livros. Ele fecha a série com chave de ouro, e uma série que começa boa e termina boa. Se não tem nenhum livro dos 4 que seja assim, bonzinho, não. São todos muito bons. Então, qual é o grande segredo dessa série? Porque ela é uma das minhas séries preferidas. Porque, os personagens masculinos são muito bons. As personagens femininas são melhores ainda. Todo o motivo por trás de todos os acontecimentos dos livros e de todo o passado dos personagens é muito bem contado, é muito bem amarrado. E toda a conclusão, né, das histórias e como esse primeiro acompanha o segundo, que acompanha o terceiro, que acompanha o quarto, é maravilhoso. No quarto livro, quando todos os outros 3 já passaram pela mesma coisa, eles ficam se zoando mutuamente, e é uma coisa fantástica. Isso deveria acontecer mais nos livros de séries. Mas então, falando pontualmente, nesse livro, a Penelope Marbury, que é a primeira personagem feminina que aparece, ela é sensacional. Primeiro porque ela já conhece o Bourne, né, o personagem principal. Então, mesmo que ela não reconheça exatamente aquele homem como o amigo dela de infância, eles têm uma certa intimidade que só é possível porque eles já se conheciam antes. Então, no começo parece uma coisa tipo, estou me casando com você por vingança, mas na verdade sempre quis isso. Tanto a Penélope quanto todas as outras personagens femininas que aparecem nos livros, elas têm um papel crucial na história do livro. Elas não estão ali só para ser o par romântico do homem que faz e acontece tudo.
Mesmo sendo na Inglaterra do século XIX, acho. Não lembro quando é que começa. 1821, no começo do século XIX, mesmo assim, elas têm voz, elas são personagens muito carismáticas, elas fazem rir, fazem chorar, você se emociona com elas, e elas são tão lutadoras quanto os homens. Essa é uma série com mais detalhes íntimos, é uma série mais hot, vamos dizer assim. Mas não é apenas isso, né? Na verdade, isso é uma parte, não que seja pequena, mas não tira o interesse do resto da história, sabe? Tem uma história acontecendo além do relacionamento dos dois personagens, tanto nesse livro quanto em qualquer outro. Nesse livro aqui, no primeiro, o foco é a vingança do Bourne, né, por causa do passado dele. No segundo livro, a gente tem uma história mais, não diria sombria, mas a história do passado do Cross, ela é bem mais secreta do que a do Bourne. Então você demora um pouco a perceber o porquê da personalidade dele, o porquê ele fazia as coisas que ele faz. Mas o foco desse livro aqui, do segundo livro, é na verdade a mente racional e científica tanto da Pippa quanto do Cross. Mais da Pippa, logicamente, porque ela tem, né, por ser mulher, ela não tem o conhecimento necessário, tanto que ela vai pedir ajuda ao Cross para ter esse conhecimento. E é interessante as maquinações do que ela pensa, e de como ela lida com tudo o que acontece com ela nesse livro, que ela não sabia que podia acontecer, que era daquele jeito. No terceiro livro, a história ela é bem conhecida, né? Todo mundo sabe que o Tembo supostamente matou a noiva do pai e tal. Ele não está na aristocracia por causa disso. Mas ele também traz uma história secundária que normalmente não se vê nos livros de romance de época, que é a vida de uma pessoa que não tem título, que não faz parte da aristocracia. E essa, na verdade, é apenas uma das histórias secundárias, porque tem outra história secundária, que é o Temple sendo o lutador do clube do anjo, né? Porque ele não apenas é sócio e proprietário do anjo, ele também participa de lutas para as pessoas terem uma chance, os homens terem uma chance de reaver as fortunas perdidas. Então eles lutam contra o Temple no ringue, mas nunca ganham, logicamente. E essa história secundária também é interessante, né? Os pensamentos do Temple sobre isso. E nesse quarto livro, que vai contar a história da Lady Georgiana e seu par romântico, que eu não quero dizer quem é, ele por si só já é fantástico, porque Georgiana, ela teve uma filha quando ela era muito jovem, né, fora do casamento, com um cara que trabalhava na casa dela. Ela não quis tirar o filho, né, ela criou a menina e tal. Ela é orgulhosa por ser mãe, logicamente, e isso não abala a confiança dela de fazer as coisas que tem que ser feitas, sabe? Ela encarou as consequências disso frente a frente, sabe? E ela sabe que por causa disso ela vai ter muito mais trabalho em encontrar um bom casamento para que a filha dela não fique mal falada como ela ficou. Porque ela sabe que mesmo que ela não se importe tanto com a sociedade, a filha dela pode querer se importar e ela quer dar essa opção para a filha. E logicamente esse livro também tem muita relação com o anjo, com os outros três personagens que já tiveram suas histórias contadas. Como eu disse, eles se zoam bastante, né, por saber o que tá acontecendo. E, nossa, essa série é realmente fechada com chave de ouro com esse livro. Série inteira fantástica e esse livro incrível. Bem, eu acho que é isso. Eu não quis contar muito mais, assim, das histórias e do que acontece, porque ao contrário de outros livros de romance de época, esse livro realmente não é apenas a história de romance entre duas pessoas que são completamente diferentes ou completamente iguais,
ou enfim, estão buscando coisas diferentes, enfim. Tem romance de época que apenas mostra duas pessoas se encontrando e se apaixonando, mas esse não é o caso dessa série. Essa série junta vingança, redenção, busca por algo melhor, culpa. Então tem muitas outras facetas para essa história que eu acho que se eu falasse estragaria. Não estragaria exatamente, mas enfim, seria spoiler e é melhor você descobrir lendo. Se você nunca leu nenhum romance de época, mas tem algum interesse, tem alguma curiosidade e não é avesso a cenas mais hot, assim, não que as cenas sejam completamente explícitas, mas tem alguma coisa. Eu recomendo bastante essa série porque ela é muito boa, não só na parte do romance, como nos outros aspectos que ela apresenta, que ela se propõe a apresentar. Me conta aqui nos comentários se você já leu essa série, se gostou, se não gostou, qual foi a sua experiência de leitura. Vou gostar bastante de saber se você tem a mesma opinião que eu ou se tem uma opinião diferente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar seu like e de compartilhar para outras pessoas que você conheça e que gostam de livros. Yay! Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!